princípio de tudo é o número. Os números governam o mundo. Há séculos a matemática exerce fascínio sobre a humanidade e tem sido alvo de estudos de filósofos e matemáticos como Pitágoras e Platão. Ela está tão presente no nosso dia a dia que muitas vezes nem a percebemos. O Instituto de Matemática e Estatística da URGS, que completa 60 anos em 2019, promove o ensino superior nessas áreas, desenvolvendo pesquisas, produzindo conhecimento e formando profissionais para o mercado de trabalho. O nosso Instituto de Matemática e Estatística, ele tem 2 departamentos, o Departamento de Matemática Pura e Aplicada e o Departamento de Estatística. Esses 2 departamentos hoje atendem tanto os nossos programas de graduação, pós-graduação e disciplinas de serviços para outras graduações da URGS. O Instituto de Matemática, ele forma excelentes professores de matemática, bacharéis em estatística, bacharéis em matemática. Então a gente lança para a sociedade um profissional com muita qualidade. Se você participa de uma entrevista de emprego, né, e você diz que é um ex-aluno da URGS, isso é muito bem visto lá fora, né, porque é uma universidade que investe muito em inovação, em metodologias de ensino e uma sólida formação matemática, né. Então essa sólida formação matemática, ela nos prepara bem para o mercado de trabalho, nos prepara bem para fazer um concurso, para trabalhar na rede que a gente pretenda trabalhar, enfim, né, nos prepara também para a carreira acadêmica, né, para seguir fazendo mestrado, doutorado, especializações. A gente formou doutores que fazem pesquisa em matemática, formamos mestres, e esses mestres e professores trabalham em universidades e atuam na formação de professores do ensino médio, do ensino do primeiro grau. Então, realmente é uma grande contribuição em elevar o nível do ensino da matemática, não só a nível universitário, mas a todos os níveis. Então, esses cursos eles vão ter uma formação ampla em todas as áreas da matemática. No caso da matemática pura e da matemática aplicada, a diferença é que a matemática pura está basicamente voltada para a carreira acadêmica, formação de pós-graduação, estrito sensu e semelhantes. No caso do nosso bacharelado em aplicada, nós temos a ideia de formar um profissional que possa atuar também no mercado, que também é o viés do bacharelado em estatística. Já a licenciatura, uma coisa que muito nos orgulha, é uma missão fundamental que nós temos de formação de professores, de mestres. Eu escolhi a licenciatura em matemática com foco em ser professora mesmo, para justamente tirar esse terror, essa imagem que criam da matemática. Eu sempre gostei muito, sempre me identifiquei, é uma área que me encanta muito, então eu queria que as pessoas pudessem enxergar o que eu enxergo e poder mostrar para os alunos, adolescente, criança, que a matemática é algo lindo. Então eu escolhi ela justamente para tirar esse bicho de 7 cabeças que criam e para mostrar que ela é amiga da gente também. O IME, nos últimos anos, teve uma grande troca de gerações, assim. Tem muitas pessoas que ainda são atuantes e que continuam colaborando com a gente, mesmo que já estejam aposentados, mas houve uma renovação muito grande do quadro e também isso faz com que as linhas de pesquisa tenham aumentado, a pós-graduação tenha aumentado. Eu comecei aqui na URGS no mestrado, após o mestrado eu ingressei no doutorado na sequência e nós estudamos passeios aleatórios quânticos. E é uma parte muito importante da mecânica quântica, é um assunto novo, tem muita pesquisa sendo feita. Então, quando a gente fala de mecânica quântica, a gente vai ver a história dela, a gente pode ver que o Einstein relutou muito por não aceitar a mecânica quântica, porque os primeiros estudiosos diziam que o comportamento era aleatório de uma partícula quântica e nesse momento, na aleatoriedade, entra a probabilidade. Então, a partir dos estudos de probabilidade, nós conseguimos entender como é que essas partículas se comportam no mundo quântico. Então, nós temos várias linhas de pesquisa e cada um desses programas desenvolve numa direção diferente. Além disso, nós também temos a pesquisa em ensino de matemática, que está voltada para tópicos ligados ao ensino, o ensino que usa a ciência da computação, que usa o ensino nas escolas. Foi a partir do ano de 96 que uma área específica, educação matemática, foi criada dentro do Instituto de Matemática. Esse grupo, inicialmente formado por poucos professores, hoje gira em torno de 20 docentes. E 20 docentes, que são, uma boa parte deles são professores do próprio Instituto de Matemática, mas nós mantemos também parcerias com colegas da Faculdade de Educação. 21 docentes que atuam no programa de pós-graduação em ensino de matemática, que está completando este ano
Junto com os 60 anos do Instituto, estamos completando 15 anos da constituição do primeiro programa de pós-graduação em ensino de matemática aqui da universidade. Então a gente vê que é uma faculdade que realmente é uma das melhores, ou a melhor, que dizem que é a melhor do Rio Grande do Sul, né? Então eu acredito que seja mesmo por toda a estrutura, pelos profissionais que nela estão. Estudar aqui é um privilégio, é algo maravilhoso. E algo que te conforta por pensar que depois que tu sair daqui, tu vai poder dizer que tu se formou numa faculdade de qualidade. O Instituto foi fundado em 9 de março de 1959. À época, chamava-se apenas Instituto de Matemática da URGS. A estatística passou a ter mais destaque em 1978, quando foi criado o curso de bacharelado, pioneiro no Rio Grande do Sul. No entanto, os estudos dessas duas áreas tiveram origem nos anos 40. Após esse período inicial, onde a matemática era uma seção dentro da Faculdade de Filosofia, vem a criação de um instituto voltado para a pesquisa, que é a grande novidade. A questão não era mais ministrar aula de matemática, mas fazer pesquisa em matemática. Isso vai perdurar até os anos 70, onde finalmente a reforma universitária vai fazer com que o instituto passe a assumir encargos didáticos, não apenas mais de pesquisa. Então, aqueles docentes que atuavam em cursos de matemática para outras habilitações passam a integrar um instituto. Nos anos 70, final dos anos 70, nós temos então o início das pós-graduações em matemática, e depois nós temos a fundação do bacharelado em estatística, que data de 1978. A nova alteração significativa vai vir nos anos 80, quando nós temos então o início das pós-graduações diferentes e a vinda do Instituto aqui para o campus do Vale. O momento mais marcante para mim do IME foi quando a gente saiu do campus, lá do centro, onde a gente tinha poucas salas, pouco espaço, muita dificuldade, e não caberia todo o pessoal que nós temos hoje se ficasse lá. Então, em algum momento, houve uma decisão, e foi até polêmica, tinha pessoas que não queriam vir para cá, pelas mais diversas razões, mas o professor Luiz Severo Ponto, que era o diretor, foi firme e viemos para cá, e isso abriu espaço e possibilitou que as futuras gerações tivessem espaço para poder ter um escritório, ter uma sala de trabalho. E em 85, quando nós íamos aqui então para o campus do Vale, nós temos a inauguração de uma nova época. Começam então os mestrados, começam então a se preparar para o doutorado, que vai ser instalado no final dos anos 90, 2000, e então se desenha a forma de instituto que nós temos. Hoje, em particular agora em 2019, nós tivemos o início de mais uma pós-graduação, que é a pós-graduação em estatística, que era uma coisa que nós queríamos há muitos anos, são mais de 40 anos da graduação, e agora finalmente nós lançamos também uma pós-graduação. Muito rapidamente a gente percebe a importância da estatística para o conhecimento das demais ciências, né? As ciências todas, isto é, eu, por exemplo, a odontologia, a medicina, a área da saúde, não existiria nos seus protocolos, na sua capacidade de prevenção, de tratamento, de reconhecimento de doenças, sem a estatística, né? E a estatística ela é fundamental para que se possa, né, dentro do mundo empírico, buscar, né, essas associações tão importantes para todos nós. O meu curso de mestrado é biomatemática. A estatística, ela se encaixa perfeitamente nisso. A ideia da estatística é que ela é a ciência dos dados, né? Então, como que a gente faz sentido, como que a gente tira informação ou gera conhecimento a partir de dados. E na biologia, principalmente minha área de interesse original, que era a genética, cada vez mais a gente gera quantidades de dados muito grandes, e são dados complexos, sequências de DNA, enfim, outras fontes de dados genéticos, proteômica, etc. E como gerar conhecimento a partir desse tipo de dados é uma pergunta bastante complicada, e é uma pergunta que a estatística atende muito bem, né? Hoje nós temos a convicção de que a estatística ela assumiu um papel predominante, e não é só na matemática. Por anos e anos a estatística foi associada à matemática, tanto que ela era uma parte do Instituto. E hoje nós enxergamos que qualquer ciência moderna,
análise de dados, aprendizado de máquina, gestão corporativa, análises populacionais, econômicas, todas elas dependem de um profissional qualificado. Então, o importante da fundação do curso naquela época foi formar a base para o que nós temos hoje. É um currículo que é atual e que tem aplicações diretas para o profissional formado por nós. Muitos dos nossos profissionais, na verdade, eles são levados ao mercado de trabalho mesmo antes da conclusão do curso. E essa é uma amostra de quanto a comunidade, a sociedade, ela consegue absorver e ela necessita do profissional formado. O meu projeto ele fala da epidemiologia genética da gripe, então de novo nessa questão de utilizar métodos estatísticos para responder a problemas de biologia e particularmente problemas ligados à genética. Como utilizar essa informação genética para ajudar a obter respostas que vão nos ajudar epidemiologicamente a entender o vírus. Então, entender, por exemplo, a dispersão do vírus, entender os processos que levam à diversificação do vírus e talvez como ajudar a escolher quais seriam as cepas mais adequadas para fazer as novas vacinas do vírus, por exemplo. Então, a ideia é que a gente desenvolva os métodos estatísticos e aplique exatamente para responder esse tipo de pergunta, bem na interface da biologia e da estatística. É importante dizer que, desde a nossa formação inicial, esse lado da estatística do nosso curso, ele era mais voltado para as aplicações. Existem grandes pesquisas apoiadas pelo nosso instituto nas áreas de medicina, epidemiologia, saúde, genética, que sempre foi um caráter multidisciplinar. Hoje nós estamos inaugurando uma fase um pouco diferente. Hoje nós voltamos mais para estatística teórica e aplicações nesse sentido. Então, são basicamente essas direções. A matemática ela tem uma característica muito peculiar. Por um lado, ela é uma ciência que é cativante, ela é desafiadora, porque isso é uma voz corrente em toda a sociedade. Nós crescemos ouvindo que a matemática é complicada, que a matemática é difícil, mas ao mesmo tempo todos nós ouvimos que a matemática é essencial. Em parte, a matemática tem uma questão que é do certo e errado, que em outras áreas ou em outras questões é menos óbvio, a gente consegue trazer mais explicações ou algo mais discursivo, é mais aberto a opiniões, enquanto que a matemática traz um pouco do medo de não fazer certo. E o segundo lado é que as pessoas, quando estudam matemática, muitas vezes elas estudam de uma maneira bem mecânica, e esse lado mecânico faz com que a matemática não seja atraente, seja uma coisa talvez muito dissociada do que eles viram, do que eles conhecem. Eu não consigo visualizar nenhuma área, nenhuma atividade sem que tenhamos a presença da matemática e da estatística. Na verdade, é um grande equívoco as pessoas imaginarem que na comunicação, como exemplo, se pode fazer uma boa comunicação sem ter um conhecimento mínimo de matemática e de estatística. É impossível construir-se um prédio sem o conhecimento de matemática. É impossível planejar-se uma cidade sem matemática e sem estatística. É impossível fazer-se uma leitura correta da sociedade que nós vivemos sem termos conhecimento da matemática e da estatística. Ou seja, ela permeia o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Muitas vezes nem percebemos, mas tanto a matemática quanto a estatística acabam sendo fundamentais para que a gente possa pensar o planejamento da cidade hoje, para o futuro, ou seja, pensarmos o planeta. É impossível pensarmos o planeta, especialmente sem a matemática. Hoje a gente usa as novas tecnologias, algoritmos, usamos as redes sociais, e o que está por trás disso tudo? A base é a matemática. Eu queria citar uma frase do famoso matemático von Neumann, que já falecido há muito tempo, que ele diz o seguinte: de um modo geral, na matemática, existe um lapso de tempo entre uma descoberta matemática e um momento em que se torna útil. Esse lapso pode ser qualquer coisa entre 30 e 100 anos, em alguns casos até mais. Esse sistema parece funcionar sem qualquer direção, sem qualquer referência à utilidade e sem qualquer desejo de fazer coisas que são úteis. O algoritmo do Google, que procura e encontra rapidamente alguma coisa que a gente está interessado em descobrir, é baseado num algoritmo que é uma matriz enorme em que você precisa iterar aquela matriz em um vetor para encontrar um autovetor, que é uma coisa que se estuda nos cursos de algo linear de cálculo. Então, é uma aplicação
que quando foi feito isso, ninguém imaginou que existia o Google, que fosse ser útil para alguma coisa. Por exemplo, né, quando a gente pega o nosso celular e eu quero saber como é que eu vou de um ponto A para um ponto B na cidade, eu simplesmente digito lá os dados do meu celular e, assim, instantaneamente o aplicativo já vai me dizer qual é o trajeto que eu tenho que tomar, qual é a versão mais rápida do trajeto e todas essas informações. E se a gente parar para pensar como é que o celular consegue nos dizer isso? Então, aí é um lugar que está a matemática, que é como é que a gente vai modelar esse problema e como é que a gente vai conseguir resolver eficientemente esse problema que é encontrar, então, o caminho mínimo entre dois pontos. Bom, a pesquisa em matemática tem algumas diferenças das pesquisas em outras áreas, tipo engenharia, ou química, ou biomedicina, porque essas outras áreas eles vão atuar de maneira útil e efetiva muito mais rapidamente do que a pessoa que faz pesquisa em matemática. Então, a pesquisa em matemática cria ferramentas que são posteriormente utilizadas por outras áreas da ciência. Quando a gente pensa na matemática para a sociedade e para os seus benefícios, às vezes não é fácil de enxergar exatamente onde ela está. Eu acho que, diferentemente de outras áreas onde a ligação da área com a aplicação é completamente óbvia, se a gente pensar na medicina, nas biociências, muitas vezes a gente consegue enxergar imediatamente como é que o assunto que é estudado se aplica no cotidiano, enquanto que a matemática aparece de uma maneira menos evidente. Então, quando a gente pensa em estudar matemática, isso é uma coisa que me atraiu desde o começo, o principal é o instigante, é o desafio que nós temos. Quando você pensa, por exemplo, num biólogo, você pensa num químico, você pensa num físico, imediatamente você pensa num laboratório com equipamentos, com equipes de pessoas trabalhando, pensando. A matemática ela é um exercício de solidão, muitas vezes. A pessoa exercitando a tarefa de pensar, de raciocinar, a criação. Então, ela é uma ciência que é muito mais voltada para o indivíduo. Eu, quando estudante, eu sempre gostei da exatidão da matemática, né? Eu acho que essa exatidão e essas respostas que você encontra para questões, elas são importantes, assim. E eu vejo a matemática como um pano de fundo para tudo, né? Em relação à ciência e desenvolvimento de novos computadores, enfim, de novas linguagens. O buraco negro, né, que a gente acabou encontrando uma fotografia há pouco tempo. Certamente muitos matemáticos trabalharam e estiveram ali por trás de todas essas conquistas que a humanidade tem conseguido, né? Muitos matemáticos que são retratados no cinema, na história, ao longo da vida, são retratados como pessoas estranhas ou pessoas esquisitas. O que existe no final das contas é que ele é muito mais próximo a um atleta. É aquela pessoa lutando contra a sua própria limitação, de entender aquilo, de ver a beleza dos conhecimentos, de se surpreender com a aplicação de tudo isso. Então, quando a gente é surpreendido, o ser humano tende a ficar cativado pela ciência. Então, eu acho que o que traz as pessoas, como eu e muitos outros, para o estudo da matemática é exatamente isso. É você ver a estética, a beleza, a surpresa, o desafio, e quando você supera aquilo, eu acredito que é do mesmo nível de realização pessoal quando um atleta passa uma marca ou bate um recorde. Resolver problema em matemática não é só uma questão de conhecimento, é uma questão de treinar as redes neurais que sabem resolver um problema. Se eu tenho uma criança que nos seus estádios iniciais de vida, até 10, 11 anos, ela não foi exposta a uma matemática por um professor que sabe explorar e sabe propor a ela resolver problemas, o cérebro dela não desenvolve certas sinapses que depois serão fundamentais. A matemática pura e a matemática aplicada não são tão diferentes assim. No caso da matemática pura, a grande preocupação é exatamente a abstração. Você entender conhecimentos, você abstrair o sentido desses conhecimentos e você formalizar. Então a matemática pura, por assim dizer, ela resgata a origem da matemática como filosofia, como maneira de pensar e formalização rigorosa do pensamento. A matemática aplicada não deixa de fazer esse mesmo tipo de exercício. A diferença é que, além disso, você se preocupa também com as aplicações daquilo que está sendo feito. Então, vai ter um componente novo que você se preocupa em experimentação, em simulações numéricas, em aplicações em áreas correlatas. Quando a gente pensa em matemática aplicada, tem vários aspectos. Então, um lado é
por mais que seja matemática aplicada, ainda é uma coisa mais teórica, que seria estudar as áreas da matemática que estão mais ligadas às aplicações, mas ainda sob o ponto de vista da matemática. Enquanto que uma outra parte é muito mais ligada às aplicações. Então, é realmente tentar levar a matemática a problemas reais ou a problemas formulados pelas diferentes áreas. Eu acho que esse é o grande desafio, é conseguir dialogar com as outras áreas, é conseguir entender as necessidades e conseguir fazer uma modelagem que, ao mesmo tempo, a gente consiga tratar e que também seja útil para quem precise, né, desses resultados. Do lado do ensino da matemática, é uma área que tem uma diferenciação muito grande. Nós sabemos que desde sempre a matemática é apontada como a grande vilã do ensino, que é uma coisa difícil, que ela traz uma resistência. Então, além da dificuldade normal de pensar em bons métodos de aprendizagem, você precisa vencer essa limitação também. O nosso programa de pós-graduação em ensino, ele está voltado exatamente para isso. Entender tecnologias, métodos, objetos de aprendizagem que permitam ao docente, em sala de aula, fazer o ensino da matemática de modo eficiente, de modo construtivo e de modo que permita ao aluno construir o seu conhecimento. Ele está completando 15 anos, nós somos nota 5 na CAPES, nota máxima para um programa de mestrado profissional. Hoje nós temos mais de 130 dissertações defendidas por esse programa, mais de 130 produtos educacionais que foram colocados à disposição da comunidade de professores e estudantes nas escolas. E ele tem um aspecto que é central, né, que foi, na verdade, o que motivou a sua criação, que é fazer com que a gente continue impactando de forma positiva o trabalho realizado na escolarização básica. Um aspecto que é nuclear nesse programa de pós-graduação é que ele está calcado em 3 elementos: didática, matemática e tecnologia. Então, isso é fundamental. O foco é a sala de aula, é a prática do docente, do aluno, em situações que permitem o aprendizado produtivo. Esse trabalho aqui no Colégio de Aplicação iniciou no ano de 1998, uma parceria entre o Instituto de Matemática e o Colégio de Aplicação, em que estudantes de licenciatura em matemática atuam com os estudantes da própria escola, do ensino fundamental e alunos do ensino médio aqui da escola. Então, este é um espaço de prática de ensino e de aprendizagem em matemática, onde eles têm a responsabilidade de fazer planejamentos, de atender os alunos, do ponto de vista da sua formação em matemática. Para além desse trabalho, que já tem 21 para 22 anos, o Instituto de Matemática, desde 2007, participa de um programa federal chamado PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. E o PIBID, desde a sua criação em 2007, ele vem aumentando o número de estudantes de licenciatura em matemática que participam desse projeto, atendendo estudantes de várias outras escolas. Então, as nossas relações, elas se estendem tanto para escolas públicas do Estado, escolas públicas do município e, em particular, escolas federais como essa aqui, a do Colégio de Aplicação. Então, o trabalho, muitas vezes, ele se inicia dentro de uma sala de aula do próprio IME, mas ele se estende para dentro das escolas onde nós atuamos hoje. Eu acho que é importante pontuar a importância do Instituto de Matemática na formação de uma profissão que, infelizmente, hoje não se encontra valorizada. Eu fui secretário estadual da Educação de 2003 a 2006 e sei como hoje começa a haver uma ausência de professores na área da matemática. Isto é extremamente assustador. Dentro dessa linha do mundo que a gente está vivendo hoje, em que cada vez a gente tem mais informação, a forma da gente entender essa informação é através das ciências exatas e da matemática e da estatística. O IME é, por excelência, o instituto que tem uma função de formação nesse sentido, uma função de protagonismo em termos de pesquisa, então geração de novos métodos, desenvolvimento de metodologias para a gente responder essas perguntas, mas também formação de pessoal, que é extremamente importante, né? Cada vez mais as áreas da ciência estão se matematizando. Hoje em dia a biologia tem muito mais matemática do que tinha há 30, 40 anos atrás. Porque com a matemática você consegue fazer modelos, e esses modelos são úteis para fazer previsões
Para ter remédios eficientes, você tem que fazer estatística. Hoje, no departamento de estatística, a gente tem professores atuando na pós-graduação da veterinária, professores atuando na epidemiologia, engenharia de produção, na economia. Então, a gente ensina os rudimentos de estatística, ou estatística básica, para vários cursos. O IME tem 84 disciplinas distribuídas nos 4 cursos de graduação. O Instituto soma mais de 100 professores e atende a 54 dos cursos da universidade. A cada semestre, o IME efetua mais de 10 mil matrículas. Eu me apaixonei imediatamente pelo curso e pelo Instituto. É um período marcante da minha vida porque representa uma nova etapa. Fui presidente fundador da Associação dos Moradores da Casa Estudante. Depois, isto acabou me incentivando para assumir a presidência do DAEMA, do Diretório Acadêmico dos Estudantes de Matemática. Também foi um momento muito forte. A minha participação no DCE, que funcionava no próprio prédio da Casa do Estudante, lá na João Pessoa 41. Então, temos que compreender um pouco a minha relação com a matemática, também com a minha, entre aspas, introdução na vida política. Eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1980 e jovem, um adolescente, e eu descobri o curso na medida que eu fui fazendo as disciplinas e me interessando pelos temas de matemática. E mais especificamente em relação à profissão de professor de matemática, ela foi desencadeada na metade do meu curso. Não foi bem no início, como muitas vezes ocorre hoje. E foi uma experiência que eu tive numa comunidade de catadores de lixo, próxima aqui à cidade de Porto Alegre, em que eu trabalhei com a alfabetização dos catadores de lixo. E ali me despertou o interesse por querer ensinar matemática para outras pessoas. Então, junto com gostar de matemática, na escola eu já gostava de matemática, e com o interesse, né, em descobrir que seria interessante, né, auxiliar outras pessoas a aprenderem matemática, veio essa ideia de estudar matemática. Eu sempre gostei de matemática, e então quando eu decidi fazer o vestibular, optei por fazer aqui na universidade, né, uma universidade de qualidade, uma universidade boa, gratuita, né, eu não tinha condições de bancar uma universidade privada também. Então, isso levou a essa escolha, mas foi um curso que me agradou muito fazer, que eu me senti muito bem, eu gostava das aulas práticas, com as aulas de laboratório, onde a gente faz exercícios de docência, os estágios, né, as reflexões teóricas que se fazem em relação ao ensino de matemática também. Então, foi um curso que eu gostei de fazer, que eu gostei muito. Eu acho que a gente tem que parabenizar o IME pela história que nos levou até aqui. Eu acho que o Instituto tem um futuro brilhante, eu acho que ele tem um papel de protagonismo no futuro, exatamente por essa questão do mundo da informação, que a gente está cada vez mais entrando nele. E acho que é só realmente deixar os parabéns, então, para o Instituto.